Fábio? Fábio? Então, o Fábio talvez já comentou sobre arrays, vetores, algo do tipo aí. No JavaScript é bem simples, tem algumas funçõezinhas, tá? Que a gente utiliza. E é legal a gente passar array aqui no curso, porque se algum dia a gente for, vocês no caso, entrarem no mundo do desenvolvimento web, eles vão se deparar muito com arrays. Então, vocês vão mandar os dados e receber esses dados, na maioria das vezes, em arrays, né? São objetos de arrays que a gente vai receber aí. Mas, hoje não tem slide também, a gente vai fazer tudo prático aqui. Tem muitas funções de arrays interessantes. Eu não vou passar todas, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas, pelo menos as mais importantes e a mais utilizada aí. As mais utilizadas no JavaScript que a gente utiliza aí, que é importante, tá? Então, o que é array? Vou compartilhar minha tela aqui, mas não tem slide, tá? Só vou depois para a gente testando no próprio console aqui do navegador, tá bom? Deixa eu só compartilhar aqui. Pronto, vou deixar aqui por enquanto até a gente começar, que a gente vai falar um pouquinho do array, né? O que são os famosos arrays? Os arrays, eles nada mais é do que objetos, entre aspas, né? Eles são bastante semelhantes a listas. Então, imagine uma lista de compras, sei lá, uma lista qualquer, e que neles a gente consegue ter vários métodos ali dentro. Ou seja, a gente consegue obter vários métodos dessa lista para a gente conseguir realizar determinadas operações que a gente necessita aí. Seja uma operação de alguma busca, de alguma mudança aí dentro daquele array, daqueles dados que eu estou recebendo, tá? Então, imagine que eu tenho uma lista ali, né, com dados que eu vou utilizar para fazer alguma coisa. Imagine que seja para mostrar na tela para o usuário, ou imagine que seja para alterar essas informações dessa lista ali, tá? Eles têm um tamanho, tá? Nem, tipo, o meu array pode ter um tamanho infinito, se eu quiser. Eles começam a contar a partir do zero, as posições, tá? Então, tipo, o array na posição zero é o primeiro, o array na posição um é o segundo item. Eles não começam a contar do um. Na programação a gente tem isso daí, que a gente começa a contar do zero. E nos arrays não é diferente, tá bom? E o tamanho deles, a gente ainda vai conversar um pouco mais sobre isso, mas eles também podem ser alterados a qualquer momento ali. Basta utilizar algumas funções e eu consigo tanto adicionar novos itens ali dentro desse array, quanto remover, tá? Então, a qualquer momento aí, eu consigo fazer essa alteração no tamanho de um array. Então, imagine que o meu array tem um tamanho de 19, né? Eu vou até mostrar aqui para vocês, ó. Eu vou criar um array aqui bem simples. Vou abrir o inspecionar aqui. Pronto, vou aumentar isso daqui, peraí. Vou aqui para baixo. Pronto, aqui no console. Eu vou criar um array aqui, tá? Então, ó. Opa, que tá travando aqui meu notebook. Var array. Então, vou criar uma variável chamada array que vai receber uns itens aqui, né? Como o array é uma lista, para eu declarar um array aqui, é com os colchetes, tá? Se eu abrir colchetes aqui, significa que eu estou tratando, estou mexendo com arrays. Então, aqui eu consigo passar qualquer tipo de dado, seja string, número, tá bom? Booleano, posso passar um objeto também. Então, qualquer coisa, posso passar um array dentro de um array. Então, qualquer coisa aqui eu consigo atribuir a um array. Por quê? Porque ele é uma lista de itens, né? Ou seja, de objetos ali. Então, vou passar aqui, por exemplo, sei lá, qualquer nome aqui. Uma cor aqui azul. Depois eu vou passar um número, por exemplo. Depois eu vou passar um booleano, true, true. Depois eu vou passar outra string aqui, ó, texto, ok? Um número aqui, 255. Pronto. A gente vai entrar aqui e ele retorna no define, porque a gente ainda não fez nada, só declaramos ali. Então, ó, quando eu colocar aqui array, chamar ele mostra aqui, ó, 5. Por quê? Eu tenho 5 itens ali dentro da minha lista, tá bom? Então, tem aqui o azul, o item 0, o index, né, que a gente chama, o index 0, que é o azul. Então, ó,
A posição dele, length, é 5. E ele tem 5 itens aqui. Só que... Ô, professor, Oi. tem como você dar um zoom aí, não? Tem. Ficou melhor? Ficou. Obrigado. Qualquer coisa eu aumento mais aqui. Então aqui, ó. E lembrando também que esse valor, esse length é tamanho, tá? Então ele mostra já aqui pra gente qual que é o tamanho do meu array. E muitas funções dele, que a gente vai ver aqui, utilizam desse tamanho aqui. Então eu consigo pegar esse tamanho. Um array também, as posições, né? Ou seja, os index sempre vão ser strings, tá? Então, ó, posição 0, posição 1, 2, 3, 4, sempre vai ser, desculpa, inteiros. Eu falei string, não. Sempre vai ser inteiros, tá? Sempre vai ser numérico aqui. E aí os valores a gente chama até de chave valor, ou seja, a chave aqui, que é a posição, é 0 e o valor é o meu item, ou seja, o azul aqui. E aí eu consigo acessar ele, array, ó, por exemplo. Eu quero ver o que é o array na posição 3. É o meu texto, né? Posição 3 aqui, é o meu texto. Se eu quisesse ver o que é o azul ali, eu tinha que passar a posição 0, tá? Por quê? Porque você começa a partir do 0 ali. Pronto, aí ele retorna para nós qual é o valor que está na posição que eu estou passando ali. Então, para eu verificar, eu passo o array posição ali, tá? Os arrays, eles, como eu disse, eles não podem utilizar strings como os índices, tá? O que são índices? As posições, tá? Então, eles não utilizam string, ou seja, texto. Vocês não veriam aqui, por exemplo, um zero, assim, tá? Assim, um número, né? E também eles devem ser números inteiros, como eu falei. E definir ou não acessar esse tipo de dado aqui, o index, a gente consegue, como eu mostrei, pela posição que a gente chama, né? Então, ó, deixa eu ver aqui qual é o meu item na posição 4. Então, é através dos colchetes. Eu coloco o nome do meu array, colchete e a posição, tá bom? Qual que é a posição? Aí ele vai retornar para nós qual que é o valor que está ali, tá? Então, é bem simples até agora aqui. Aí, com isso, a gente tem vários métodos, uma infinidade. A gente não, como eu falei, não vamos ver todos aqui, porque senão a gente fica até amanhã, tá bom? Então, a gente já pode começar a ver alguns aqui, tá bom? O primeiro que a gente vai ver é o... Peraí. Então, o primeiro que a gente vai ver aqui é o pop. Desculpa, pop não, concat. Então, por exemplo, ó, eu tenho esse array aqui, certo? Que tem esses itens. Se eu declarar um outro array, eu vou declarar um outro array, ó, array 2. Eu vou passar outros itens aqui. Então, agora eu vou passar aqui o vermelho. Imagina que eu tenho dois arrays diferentes aí, tá bom? E aí eu consigo agora atribuir, juntar esses arrays com o método concat, né? Então, o método concat ele vai servir para a gente concatenar dois ou mais arrays aí. Então, vou declarar um outro array aqui para a gente fazer esse exemplo na prática. Então, vou colocar outros valores aqui. Verde. Tá bom. Criei aqui um array 2, tá? Agora, o que a gente pode fazer aqui? Eu vou criar um outro array aqui, só para a gente ver na prática. Array 3. Cadê? Array 3. Que vai receber o meu array. Opa, não, o meu array. Se eu colocar ponto, a gente vai trazer um monte de métodos aqui para nós. Então, temos o length. O length, ele é o tamanho. Então, se eu colocar array.length, ele vai retornar o tamanho desse array. Tá bom? Aí temos o at, temos o concat, constructor, copy, within, enfim. A gente vai passar pela maioria desses daqui, ó, que são os métodos de arrays, tá? Então, o primeiro ali que a gente vai usar é o concat, né? Que ele vai concatenar dois arrays ali para mim. Então, primeiro eu vou pegar o array, o primeiro array que eu criei, concatenar com qual? Com o array 2, certo? Agora, se eu pedir para ver o que é o meu array 3, aqui, ó, ele concatenou, ele juntou
os itens de um array que continha lá no primeiro com o segundo array que a gente tinha criado ali, através do método concat. Se eu pedir para ver aqui, por exemplo, deixa eu limpar isso aqui, deixa eu ver se aqui. Não, aliás. Deixa eu limpar isso aqui. Agora, se eu pedir para ver o que é array, ainda está ali bonitinho, certinho. O que é array 2? Tá aqui. Mas e o array 3 é a junção, né? Que eu concatenei esses dois outros arrays que eu tinha criado ali. Às vezes eu preciso, por exemplo, eu tenho duas listas ou até mais de usuários. Imagina aí numa situação. E aí eu quero juntar essas informações. Eu posso simplesmente pegar esse array, esse primeiro array, e juntar com esse segundo aí. Então, o concat é bem simples aí, tá bom? Eu vou até depois jogar aqui no chat, cadê? Para depois vocês irem acompanhando aí. Ó, o primeiro é o concat. Concat. Tá bom? Depois, como que ele funciona? Coloco o nome do meu array, ponto concat, e coloco depois o meu segundo array que eu quero atribuir ali, que eu quero juntar. Tá bom? Então é bem simples assim, não tem nenhuma dificuldade. O próximo método agora que a gente vai ver é o join, tá bom? O join, ele vai puxar os elementos de um array e vai listar aí no formato de string, tá bom? Então, por exemplo, podemos pegar o primeiro? Não, vamos declarar o entendeu? Var array 1, só para a gente entender. Vai receber o quê? Então, eu vou passar aqui alguns dados, tá? Vou passar aqui a cor branco, item, agora uns números qualquer aqui, tá bom? Então, 10, 20, e aqui meu array 1, tá bom? Então, eu vou criar um outro array agora, uma outra variável, variável aqui, e vai receber, sei lá, pode colocar aqui texto. Como ele vai transformar em texto, vai receber o quê? Vai receber o meu array 1, por exemplo, ponto join. Aqui eu vou colocar um separador para minha string, tá? Então ele vai pegar todas essas strings que estão aqui, todos esses valores, e aí eu preciso passar qual é o separador que eu quero. Por exemplo, eu quero tracinho, por exemplo. O join vai fazer isso daqui para nós. Então, clica no meu texto agora, juntou tudo e separou por tracinho, tá vendo? Ele transformou em string todos os meus itens aqui numa string só, porém com uma separação de algum caractere aqui. Se eu quisesse trocar, por exemplo, para outro qualquer, por exemplo, uma barra, texto. O que ele faz ali para nós. Então, o join, ele vai pegar esses elementos desse array e vai listá-los no formato de string, tá? Então, ele vai pegar todos os meus itens, transformar numa string só, e aí com algum separador que eu defini ali. No caso, é um caractere qualquer que eu posso colocar, tá bom? Então, o join não é muito complicado. Ele é bem simples também, tá? Todo mundo entendeu até agora? O concat, o join, tá certo? Tudo certo? Não tem muito segredo aí, não. Então, arrays, todo mundo entendeu o que é um array? É uma lista de itens, tá? E aí temos as funções e os métodos que a gente consegue brincar um pouquinho com essa lista, né? Mexer um pouquinho aí com eles, tá? Então, basicamente, o que a gente fez até agora? O concat, a gente concatenou, ou seja, juntou dois arrays, né? E o join, a gente juntou o array, transformou em string e colocamos um separador ali. Então, ele pegou todos os nossos itens aqui e a gente definiu um separador e ele transformou numa string só, tá bom? Agora vamos para o próximo método. O próximo método é o push, muito famoso aí, acho que um dos mais utilizados hoje, que é justamente para a gente adicionar elementos lá no final do array, tá? Então, geralmente o push, que é o que a gente utiliza, a gente sempre vai conseguir adicionar itens, e esses itens vão sendo adicionados detalhes no final do array. Então, por exemplo, vamos definir um outro aqui. Desculpa. Então, vou pegar aqui de novo o array 1.
eu vou atribuir eu vou adicionar, então, array 1, eu vou criar não, vou já pegar o array 1 que já está criado ali para nós. Ó, array 1, que é isso daqui, ponto quê? Push, opa, push, e aqui no push, eu passo os elementos que eu quero, tá? Tipo, um novo elemento aqui, ó, novo elemento. Pronto, agora se eu colocar aqui array 1, tá aqui o nosso elemento. Conseguiria adicionando novos itens no final do meu array através do método push. Ele é muito simples, tá? Não tem muito segredo, não tem segredo nenhum. Basicamente essa palavrinha aqui, ó, push. Aí eu vou lá e consigo adicionar itens. Então imagine que eu tivesse aqui uma lista de itens que eu gosto. Por exemplo, imagine que eu tenho uma tela aqui que eu tenho selecione os itens que você gosta, sei lá. Aí você vai checando. Com esse checando, usando o checkbox, eu poderia ir atribuindo, né? Ou seja, usando o push dentro do meu array. Então, eu poderia ir checando, checando, adicionar. Ele ia lá e ia adicionando lá no finalzinho dos meus itens, certo? Então, o push não tem muito segredo também. É bem simples aí. Só que, além do push, que serve para a gente adicionar elementos no final do array, a gente tem o seu contrário. Qual que é o seu contrário? É o pop. E o que, que o pop faz? Ele vai remover o último elemento do array. Então, por exemplo, eu tenho lá meu array 1, né? Array 1, aqui. Bom, então, se eu colocar aqui pop, aqui, qual que foi o último elemento? Era novo elemento. Então, ele foi lá e removeu. Aí que ele retorna para nós qual foi o elemento, tá bom? Então agora, ó, tá vendo ali? O meu array 1 voltou até aqueles itens. Se eu jogar um pop de novo, ele excluiu o 30. Aí eu consigo selecionar, excluir os últimos elementos ali, tá bom? Do meu array, tá? Então a gente tem o push que eu vou adicionando no final e o contrário dele que é o pop, ou seja, eu vou removendo do final, ou seja, lá do último elemento do meu array, tá? Da minha lista ali, tá bom? A gente também tem, a gente viu até agora, adicionar no final da lista e também remover do final da lista. Só que a gente tem o contrário disso também, ou seja, eu consigo remover do início da lista e também adicionar no início da lista. Então, imagine aqui, ó, vou colocar também o mesmo exemplo, o array 1 com shift, tá? E aí eu coloco aqui, ó, um novo elemento no início. Um valor qualquer. Certo? Então, agora o array 1, cadê? Opa, o shift, eu errei aqui, o shift, peraí. Um shift, elemento novo. Eu quero aqui, pronto, eu troquei aqui. O shift, ele vai remover do início, e o um shift vai adicionar, tá? Então, um shift, essa palavrinha aqui, um shift, ele vai lá e vai adicionar um novo elemento no início. Então, aqui, ó, ele adicionou aqui na primeira posição, na posição 0. O Shift, ele vai e remove ali da primeira posição, tá bom? Às vezes a gente se confunde porque os nomes são bem parecidos, ó. Temos Shift e um Shift. Então, temos essas diferenças aí. Todo mundo entendendo até agora? Qual que é a diferença entre eles? Então, temos lá o push, que eu vou lá adicionando lá no final, que é um dos mais utilizados, tá? A gente, pelo menos o pessoal que eu conheço que desenvolve para web, utiliza o push, não utiliza um shift pré-adicionando no início. A gente geralmente vai adicionando no final do array ali. E temos o pop que vai removendo. E temos o reverso, né? Desde remover lá no final, a gente tem os métodos que removem e inserem no início, que é o unshift e o shift, tá bom? Então, o shift, ele faz o contrário que o push faz, tá? Ou seja, ele vai adicionar um elemento lá no início do nosso array, e o shift, ele faz o contrário do pop.
Ou seja, ele vai e remove o primeiro elemento ali. Certo? Todo mundo entendeu aí a diferença? Sempre tem essa diferença. Tem muitos métodos aqui que vocês vão olhar e vão falar, peraí, eles fazem a mesma coisa, basicamente. E sim, mas aí muda alguma funçãozinha ali, algum detalhezinho ali. Tá bom? Tipo esses, por exemplo, um eu vou remover e adicionar lá no final, os outros aqui no início. Tá bom? Vamos para mais métodos. Até agora tá tranquilo aí, né? Dos métodos. Tá tranquilo ou não? Beleza, então vamos para os próximos aqui. O próximo que a gente vai ver é o slice. Então tem muitos métodos também que você quase se confunde com um nome muito parecido, tá? O método slice, ele vai fazer o quê? Ele vai extrair, ou seja, extrair uma pequena seção ali do array e vai te retornar um novo array com essa extração que você tirou ali, com esse pedaço, tá? Então, vamos pegar aqui o array. Como que ele está aqui? Tá, eu vou adicionar mais alguns itens aqui. Push. Adicionar mais uns itens. Mais um aqui. Pronto. O array 1 agora tem 6 itens ali dentro, tá? E aí, eu vou criar um novo aqui, var novo array, que vai receber o quê? O array 1, tá bom? Então, array 1, ponto, slice. Aí, o que eu quero? Eu quero da posição 1 a 3, né? Ou seja, eu tenho um start ali, ou seja, qual posição eu quero, até o final. Então, tem que passar da 1 até o 3, por exemplo. Então, no novo array, é 10 e 20, né? Por quê? Porque eu pedi para pegar da posição 1, qual que é a posição 1 aqui? Essa daqui. E ir até a posição 3. Só que ele não vai até a 3, ele pega um antes, tá? Então, por isso que ele só pegou esses dois aqui, tá bom? Então, aqui é o final, ou seja, onde ele não vai. Então, toda vez que eu for usar o slide, você tem que lembrar que o final ele não pega. Então, ele pega um antes ali. Então, posição 0, no caso, eu não pedi, o meu início é da posição 1. Certo? Então, posição 1, 2, o 3 ele não vai porque é o meu final ali. Entendeu? Então, temos o slice que vai pegar isso daí para nós. Ele retorna um novo array com esses itens, ó, 0, 1, posição 0 e posição 1, com esses valores que eu pedi para ele extrair, sabe? Eu peguei uma seção ali, peguei um pedaço. Imagine que eu programe para falar, tipo assim, pegue os itens de 10, né? Os elementos 10 até o 20. Então aí ele vai e pega para mim e lista aqui na tela. Então, eu consigo usar o slice para fazer isso daí para nós, tá? Então ele está pegando a partir do elemento 1 e é o 3 ali para gerar um novo array somente com esses elementos que nós queremos ali. Então é bem simples, tudo, tudo tranquilo até agora, eu imagino. E além agora do slice, a gente tem um outro método, que é um nome até muito parecido, que é o splice, tá? Com o splice, a gente consegue escolher o índice inicial e o final que a gente quer substituir valores entre eles ali, tá? Então, imagine lá que eu tenho o meu array 1, que tem 6 posições, 6 itens, por exemplo, e eu quero determinar ali que a partir do item 3 até o item de posição 5, eu quero trocar esses valores, tá? Eu quero mudar, tá bom? Então, como que isso funciona? Vamos declarar aqui, ó. Declarar, não. Vamos ver como está o nosso array 1. Tá? Aqui, ó. Tem um novo elemento, 10, 20, 222, 2 em string e preto. O que a gente pode fazer aqui? Eu vou colocar assim, ó. Array 1. Eu vou jogar para uma variável para depois a gente ver. Var array, vou colocar aqui, ó. Splice. Então, o que ele vai receber aqui? O meu array 1. Ponto o quê? Ponto splice. Então, o que ele já pede aqui para mim? Ó?
o start, ou seja, da onde eu quero iniciar, e até o final, o delete count, tá bom? E depois eu passar qual item eu quero escrever ali, tá bom? Então, o que que eu quero aqui? Vamos pegar a posição 1, tá bom? Até a posição 2, não, até a posição 4, que é o meu final. E aí eu quero trocar por um valor qualquer aqui. Vamos lá. Trocar. Valor trocado, por exemplo. Tá bom? E aí eu dou um enter. Então, o que que é o meu array spice? Cadê? Do 1 até o 4. Não, cadê? Splice. Ele pegou. Splice, né? Splice. Ah, tá. Ele não trocou, então. Peraí. Agora, aqui então, vamos ver se vai funcionar. A variável e trocar mesmo o valor do array. Pronto. Ele retornou ali, ó, e trocou todos os meus valores. Do 1 ao 4 ali. Fechou? Então, ele retornou esses dois valores. Ó, trocou o valor trocado aqui da posição 0 que tinha sobrado, né? E foi, transformou só, pegou o preto, porque eu tenho 5 posições. Cadê? Eu tinha 5 posições aqui. Foi só até o 4. Temos o splice que faz essa mudança para nós. Deixa eu só limpar aqui. No slide eu consigo pegar metade do início até onde eu quero, os valores, ele retorna um novo array. O splice, eu consigo escolher um índice inicial e um final que a gente vai substituir, né? Ou seja, vamos adicionar elementos no lugar daqueles itens ali, tá bom? Temos outra funçãozinha, também muito interessante, dos arrays. Eu vou criar aqui, ó, um novo array chamado números, só para vocês entenderem. Então, vou passar o que aqui? Primeiro, 0, 1, 2, 3, 4. Pronto. Seguindo aqui. Então, números. Pronto, está aqui um array com 5 elementos, tá? A gente tem um método no JavaScript que é o reverse. O reverse ele vai inverter a ordem dos meus elementos no meu array. Não é porque eu toquei numa ordem numérica que é por conta disso, tá? Mas aqui ele vai pegar esses itens aqui e vai reverter. E o resultado é um novo array aí transformado, tá? Então, se eu fazer isso daqui, ó. Var. Vamos ver. Reverse. Recebe o meu números. Reverse. Números.reverse. Reverse. O que é o meu reverse? Vamos ver. Reverse. Aí, ó. Ele inverteu o meu array, tá? Mas isso não é só porque é numérico, tá numa ordem numérica, não. Poderia, por exemplo, aqui, deixa eu pegar lá aquele um outro nosso aqui que a gente tinha, o array 1, o array 2 aqui. Agora o reverse ficou o contrário, verde 263 e vermelho. A única funcionalidade é caso eu queira do reverse inverter a ordem do meu array. Tá bom? Então é bem tranquilo, é só usar o reverse ali e ele vai fazer toda essa mudança para mim. Ele vai pegar ali os elementos do meu array e vai inverter toda a ordem dos meus itens, tá? Então temos também o reverse aí. Já vimos algo bastante agora, tá? A única diferença dele para os outros, acredito que uma grande mudança aqui, que ele vai pegar o meu array e vai inverter ele totalmente ali. Por quê? Olha como era o meu array 2. Aí ele inverte para nós, ele inverteu o nosso array 2 ali. Agora a gente vai começar a colocar umas funções um pouco mais legais, tá? Então deixa eu limpar aqui. A gente consegue definir cálculos específicos para cada item do nosso array, por exemplo. Tá?
O nosso próximo método aqui, que a gente vai ver hoje, é o método map, tá? O map, o que ele vai fazer? Eu tenho aqui meu array, vamos pegar aqui um array, números, cadê números? Eu tenho aqui o meu array de números, e aí o que o map vai fazer? O map ele vai percorrer, ele vai usar tipo for, cada item aqui, tá bom? Do meu array, ele vai percorrer a posição 0, a posição 1, a posição 2, a posição 3 e a posição 4 e vai transformar esses elementos, tá? Ou seja, caso eu queira passar ali para eles, obedecendo o quê? Uma função de transformação que a gente passa como parâmetro ali para ele. Então, por exemplo, eu vou criar uma outra aqui, um outro array var numbers, que é numéricos aqui, isso aqui é só para vocês entenderem. Numbers recebe o quê? Vou criar aqui, vou colocar valores qualquer. Então, vou colocar aqui o 1, o 4, o 9. Por exemplo, um 4 e 9 aqui. Então, meu numbers, aqui, o meu array, tá? E aí, eu consigo utilizar, por exemplo, ó, vou criar aqui uma outra variável, que é para a gente ver essa mudança, tá? O nome qualquer, root, por exemplo. O que ela vai receber? Ela vai receber um numbers, né? Um numbers com map. Então, o callback function, né? É uma função que eu posso passar como parâmetro aqui. Então, eu poderia criar uma outra função, poderia criar separadamente uma função que faça algo para mim. Por exemplo, verifique se esse número é ímpar ou par, ou faz o cálculo desse número, retorna a raiz quadrada, enfim. Posso lá criar uma função que ele vai passar ali item por item, verificando e realizando essa transformação. No caso aqui, a gente vai usar uma funçãozinha própria do JavaScript, tá bom? Que vai retornar para nós math, ponto, deixa eu ver qual que era aqui, sqrt. Essa funçãozinha aqui, ele vai trazer para nós, tá vendo? O que é meu root? Raiz quadrada desses números, né? Então, de 1 de 4 é 2 e de 9 é 3. Então, o math.sqrt, ele vai, ou seja, o que ele fez aqui? Vamos pegar aqui. Ele foi lá no 1, pegou qual que é a raiz quadrada dele, retornou, né? Multiplicou. Foi no 4, fez a mesma coisa. Foi no 9, né? Fez a mesma coisa. E aí ele retornou esses valores aqui para nós. Aí eu joguei em root, só para a gente validar. Mas eu poderia já diretamente usar aqui na numbers, tá? Que ele já ia fazendo todo esse cálculo aqui para nós. Isso é importante, por exemplo, quando eu tenho um array de objetos e eu consigo pegar os itens, as propriedades desses objetos ali e fazer alguma coisa com ele. Ou seja, ele vai passando por todos os meus objetos, por todos os meus itens. A gente tem muitas funções que fazem isso, ou seja, que percorrem os itens, percorrem a minha lista, ou seja, o meu array, e aí eu consigo fazer alguma funcionalidade qualquer aqui. Tá bom? O próximo, que é o que eu falei ontem para vocês, na aula passada, que é o for each. O for each é de array, é uma funçãozinha dos arrays, tá bom? Então, ó, no for each, basicamente ele funciona caso você precise executar algum código, tá? Ou seja, um map ele vai transformar, qual que é a diferença? O map ele vai transformar o seu array, tá bom? Então, ó, se eu colocasse aqui, ó, numbers, cadê? Numbers, number, numbers, ponto map, e usar isso aqui, ó, map, ele foi lá e transformou. Agora eu pedi, porque é meu number, ele vai e transforma para nós um novo array ali, tá bom? Agora o for each, qual que é a diferença dele? O for each, ele vai também executar algum código para cada um desses elementos, tá? Ou seja, caso necessite, e, e ele é muito mais rápido, pelo menos, do que um for, do que um while, tá? Por quê? Porque a gente
não precisa criar alguma variável de controle ali. No while a gente tem que criar, né? No for a gente também tem que criar. E no for each não. O for each ele vai já percorrer ali, executar uma função determinada que eu passava para ele em cada um desses elementos. Ele é muito parecido com o map, tá? Às vezes, nossa, qual que eu uso? Vocês podem ficar confusos em qual utilizar, é normal, qual que é o map, mas essas diferenças aí, tá bom? O map é para quando você quer transformar seus elementos, ou seja, ó, eu quero pegar a raiz quadrada de um, transformando isso aqui, ok. E o outro é caso vocês queiram utilizar um determinado código dentro de cada um desses elementos. Então ele vai percorrer esses elementos e validando ali alguma função que eu passar para eles. Então, para o exemplo aqui, eu vou criar aqui, ó. Deixa eu limpar aqui que vai ficar melhor para vocês. Vou criar aqui na minha tela, let HTML. Dá um HTMLzinho simples aqui. Vamos para o meu web. Um webzinho aqui, uma tagzinha. E meu HTML, para uma string. Então, eu vou ter uma string que depois a gente vai transformar ela aqui, por exemplo. Tá bom? Aí, eu vou criar uma variável aqui, ó, var array, números list. Tá bom? Vai receber determinados números aqui. Então, 2, 3, 4, 5 aqui. Só para exemplificar. Então, criei aqui no list, tá bom? Agora, o que eu quero fazer aqui? No list, ó, no list, for each, tá aqui o famoso for each, tá? Então, ó, eu posso passar também uma função aqui para eles, tá? O for each, ele também, quer ver? Ele pega aqui qual que é o número em si, qual que é o valor atual, número, então, por exemplo, número, qual que é o index e qual que é o array em si. Então, como que ele vai percorrer ali para nós? Quando eu estou percorrendo aqui, deixa eu só voltar aqui para vocês, vou dar um Ctrl X aqui. No list. Como que o for each funciona aqui? Quando ele for percorrer, tá, quando ele for percorrer aqui, ó, ele vai vir aqui, então o que ele verifica para nós? O primeiro parâmetro é o número em si, ou seja, o valor atual, então ele está aqui, ó, é o valor 1, certo? Qual que é a posição? 0. E qual é o array? Aí, no caso, eu consigo pegar tudo isso daqui, né? Aí eu consigo, por exemplo, pegar o length desse array também. Então, é o valor atual, o index, ou seja, a posição, e o array em si, tá bom? Aí, agora aqui, ó, no exemplo, o que a gente vai fazer? Então, esses são esses parâmetros que eu estou passando aqui, na funçãozinha, tá bom? Eu vou usar uma iron function, eu vou usar a flechinha aqui, ó, e passar o quê? Vou fechar aqui. Dar um shift enter aqui para ele já não executar no nosso, certo? Então, deixa eu ver agora, tá, certo. Agora aqui, o que a gente quer fazer com cada um desses elementos aqui? A gente quer escrever na tela, então, por exemplo, a minha variável, que é a string ali, né? E vou fazer o que com ela? Eu vou jogar aqui um mais igual, ou seja, vou atribuir a ela o que? Um li, certo? Então, eu vou usar aqui o crase. Quando eu coloco o crase no JavaScript, eu não só estou falando string, tá? Eu consigo também usar as variáveis ali dentro. Eu não preciso concatenar. Quando eu estou usando crase, eu consigo fazer o quê? Usar string, ó. Então, vou colocar uma string aqui, li. E para usar variáveis que eu tenho aqui, lá no outro eu tinha que usar um mais, por exemplo. E aqui eu vou usar, certo? Mas quando eu estou usando a crase, duas crases, eu fazer isso daqui ó, no JavaScript. Claro que eu tenho que colocar o cifrão, né? O cifrão aqui, chaves. E aqui eu passo o meu valor da minha variável, tá? Então é number. Number.
número, desculpa. Número, certo? E para fechar, aí eu volto aqui, ó. Para eu colocar aqui, já string, entendeu? Então, li, certo? Então, ó, para cada item, ele vai criar o quê? Ele vai criar um item de menu ali, certo? Então, ele vai jogando ali para dentro da minha variável HTML, tá bom? E aí, para fechar aqui o nosso código, a gente vai colocar o quê? Fechar o nosso HTML, a nossa variável, correto? Então, o HTML vai receber mais igual, ou seja, ela já vai pegar o que ela já tem e vou atribuir mais um pedaço aqui para ela, que é o quê? O meu URL. Vou fechar aqui o meu URL. Estou criando um HTML aqui, só para vocês estarem cientes por dentro aí, tá bom? Então, o for each vai jogar para cada um dos meus elementos, né, do meu array, o índice do elemento no segundo e o array original no terceiro ali. Tá bom? Então, agora, quando eu der o enter aqui, ele criou aqui para nós, tá vendo? Ó, o L, L1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele cria aqui para nós, entendeu? Agora, se eu quisesse colocar, por exemplo, aqui, ó, document ponto, vamos ver aqui, document ponto body, body, oh, errado aqui, body, ponto. Vamos pegar aqui o link, inner HTML, por exemplo, e aí eu vou adicionar o meu HTML. Pronto, tá vendo que criou aqui, ó, para nós? Tô conseguindo enxergar aí? É que o meu tema tá verde aqui, talvez não funcione. Viram que a gente consegue fazer com o for each, ó? Eu percorri, peguei os itens do meu array e adicionei dentro de uma lista, um array de LIs, criei uma lista aqui. E aí depois no finalzinho eu fui lá e falei, quero adicionar no meu HTML, por exemplo. Aí a gente consegue fazer através disso daí, através do array, através desses itens de arrays. Deu para entender aí o for each? Deixa eu ver se ele respondeu. Todo mundo entendeu o for each aí? Eu vou percorrer o meu array e cada um desses itens eu posso fazer alguma coisa ali com eles. No caso aqui a gente criou LIs para cada um desses itens e atribuímos a um URL. Depois no URL a gente jogou para o HTML e aí ele criou essa listinha aqui para nós. Tá vendo? Então é um exemplo de funcionalidade do JavaScript que a gente consegue criar aí. Bora para o nosso próximo item, que é o método entries. O método entries, ele nada mais é, né, do que um método que vai retornar um novo objeto de array, tá? Contendo os valores pares chave e valor, tá? Para cada índice que tem existido no nosso array. Contendo os pares, desculpe, não é que ele vai só retornar os valores pares. Ele vai retornar o par de chave e o par de valor, tá bom? Então, a sintaxe é bem simples, é só eu também atribuir o entries. Então, vou criar aqui, ó, var ar, vai receber o quê? Alguns valores pequenos aqui, ó, A, B, C, e D. É uma variável qualquer, um array ali chamado var. E aí, eu vou criar um outro aqui para a gente visualizar, que é o EAR. E vai receber o quê? Vai receber o meu var, ponto, entries. Eu fecho colchete aqui, colchete não. Certo? E aí, ó, na hora que eu pedir o meu EAR, mas ele vai conseguir mostrar aqui para nós, aí ele não vai mostrar aqui, deixa eu ver. Mas ele era para mostrar aqui, o entries, o valor e a chave, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, EAR, só assim, vai funcionar mesmo, vai mostrar. Mas se eu colocar EAR,
ponto next, esse next que está ali, ponto value, por exemplo, value, deixa eu escrever certo, ele consegue mostrar. Então, qual que é o primeiro item nosso aqui? Seria posição 0, valor A. E aí, o que ele faz agora para nós? Ele pega essa posição e esse valor e transforma em pares de chave e valor. Então, o que era antes o meu index, também aqui ele transformou num index como 0 e chave, né, o valor 0. Minha chave 1, ele transformou o meu valor A, ele trouxe aqui para mim. E isso antes era aqui, a primeira posição do meu array. Então, o método entries, basicamente, ele só vai retornar aí um novo objeto, que a gente chama de array iterator, tá? A gente consegue, esse nome aqui, ó, array iterator, que ele vai retornar para nós os pares de chave e valor de cada um desses itens, tá? Aí, para eu conseguir acessar, eu utilizo o next.value. Se eu pedir aqui novamente, aí já vai o próximo, aqui novamente, o próximo, novamente, o próximo, novamente. Aí já não existe um próximo ali, não existe um next, certo? Então, o entries não é muito utilizado, só se você quiser uma funcionalidade específica. Mas eu trouxe ele aqui que é também um pouco utilizado, né? Um pouco, mas não é tanto igual os outros ali, tá bom? Agora temos o outro aqui de array, tá bom? Que é o every, tá? O every, ele basicamente ele vai testar para a gente se todos os nossos elementos do nosso array, eles vão passar por algum teste que eu estou implementando ali, tá? Ou seja, imagine que eu tenho uma função e aí eu quero testar se esses elementos vão passar nessa função. Ou seja, ele vai executar essa função que eu estou passando ali para ele, para cada um dos meus elementos presentes no meu array. Ou seja, então, ó, passei aqui para a primeira posição, passou, continua. Passou aqui para a segunda posição, passou, continua. E ele vai fazendo isso, né, testando até encontrar algum elemento que retorne um valor falso, ou seja, que não passou no teste. Então ele vai lá verificando, verificando, verificando. Legal, passou. Ó, esse aqui já não passou, ele já encerra ali. Né? E se esse elemento que não passar no teste for encontrado, ele imediatamente ele vai retornar false ali para o usuário. Tá bom? Caso contrário, se a função que eu forneci ali para ela retornar verdadeiro para todos os valores, ou seja, todo mundo passou no teste, ele vai retornar true no final para a gente. Ó, todo mundo aqui passou. E aí eu consigo, por exemplo, brincar de, vamos ver aqui se todos os elementos são maiores que 10, por exemplo. Ele vai lá, vai verificar um por um, vai, tipo, ó, esse aqui passou no teste, esse aqui passou no teste. Então, ok, o seu array está certinho. Se algum ali não tiver passado nesse teste, ele vai retornar false para mim, tá bom? Então, ele vai verificar os elementos, cada um por um, e validar essa função aí para a gente, tá? Como que eu vou testar isso? Eu já vou criar uma array aqui, só para a gente testar rapidinho. Ó, 12, 15, 8, 5, 30. Mais um aqui, 3. Ponto. Every, tá? Então, vou passar aqui o every. Ele, ó, mostra bem para mim. Agora que eu abro esse caractere aqui, ele fala, ó, é uma função que você pode passar. Então, eu posso ter criado uma função separadamente e depois jogar ela aqui, tá? Ou já ir criando aqui com as arrow functions. Arrow functions, que a gente viu lá nas linhas de funções, ela serve para a gente diminuir o código. É uma sintaxe de função. Então, ó, vou passar aqui o meu elemento, flechinha, meu elemento maior ou igual a 10, ou seja, o que ele vai fazer aqui agora? False. Mas por quê? Ele vai, né, percorrer cada um dos meus elementos, né? Então, meu elemento aqui é cada um deles agora, quando ele for percorrer. E aí eu estou perguntando se o meu elemento é maior ou igual a 10. Ou seja, na hora que ele vier aqui, ele vai perguntar: 12 é maior ou igual a 10? Sim, passou no teste. 15 é maior
ou igual a 10? Sim, passou no teste. 8 é maior ou igual a 10? Não, não é. Então ele já retorna falso ali para mim. Isso às vezes é legal, a gente, tipo, deixa eu verificar se tem, por exemplo, imagina que eu tenho uma aplicação que eu pego o número de estudante e a idade, eu consigo ver. Tem alguém aqui menor de 18 anos? E aí ele vai retornar sim ou não já rapidinho para você. Tá bom? Você não vai precisar ficar verificando. Então são exemplos aí que a gente consegue utilizar. Agora, vamos criar um outro aqui. Vou dar todos com valores acima de 10. Vamos colocar 18, 50 e 35. Aqui, 73. Ó, ele já me deu um spoiler ali. Ó. Então, todos os meus elementos, eles passaram no meu teste que eu implementei aqui. Tá bom? Não tem muito segredo, é basicamente isso daqui. Ele vai testando um por um e vai validando. Ah, esse passou, esse não passou. Esse aqui não passou, então retorna já falso ali. Aí se todos passarem, ele vai lá e retorna um true, falando, ó, legal, seus itens passaram aí na seu array, passou na função que você me forneceu aqui. Então não tem muito segredo, tá bom? Pronto. A gente já viu agora o every. Agora tem outro elemento, tem outro método, desculpa, que é o fill. O fill, ele basicamente vai preencher todos os valores do meu array, tá? A partir do índice inicial e um índice final. E também através de um valor estático que eu passar ali, tá bom? E o intervalo que tem desse preenchimento dos elementos é o início, o valor, né, da posição que eu quero início, e o valor da posição que eu quero final, tá bom? Então é fill, a gente utiliza o fill aí. A gente vai fazer os exemplos aqui e vocês vão ver. E o método fill, ele pode receber até 3 argumentos, então ele pode receber o valor que eu quero transformar, o início e o fim, tá bom? Então eu consigo passar ali, ó, eu quero da posição 1 até a posição 3, com esse valor aqui. Né? E os argumentos de início e de fim são opcionais, tá bom? Ou seja, eu não preciso passar. Só que, por padrão, o valor inicial é 0 e o valor final é o tamanho do objeto. Então, se eu colocar aqui, ó, vamos criar aqui alguns arrays, 1, 2, 3, por exemplo, e eu colocar aqui fio, tá só 4. O que ele vai fazer? Ele vai transformar todo ali o meu array no número 4. Por quê? Porque eu não passei um valor inicial e nem um valor final, tá bom? E aí, o que, que ele entende? Para mim, ele não passou um valor inicial, então começa do zero. E nem um valor final, então vai até o final do array. Ou seja, qual que é o final do array? O tamanho dele, né? Ou seja, index menos 1. Tamanho menos 1 eu consigo pegar ali o tamanho do meu array. Ou ponto length. Bom, então, se eu colocar também outro exemplo aqui, ó, vou colocar 1, 2, 3, vou passar o valor que eu quero e vou passar onde eu quero que ele comece. Ele começa da posição 1. Então, ó, ele começou da posição 1, ele respeitou, ele não foi lá e já trocou todos os meus itens. Porém, eu não passei uma posição final, tá? Não passei uma posição final, ele já foi até o fim, né? Ou seja, ele foi até o final do meu array, transformando ali. Pelo menos respeitei o final. Tá bom? Agora, por exemplo, eu quero. Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Eu vou passar um start e também um end, tá? Só que o meu end eu vou passar aqui também 2, posição 2. Pronto, pessoal. Foi até um intervalo bate ali. Tá bom? Então ele só trocou no meio, por exemplo. Porque ele pegou a posição 1 e 2. Ele foi ali e trocou aquele meio ali. Se eu fizer agora assim, ó, com valores negativos, por exemplo, se eu fizer aqui, ó, não sei, vou jogar um não. Não sei. Não. Não nulo, por exemplo. Ele não vai trocar ali para mim, tá? Tipo, eu não passei. E se eu também agora jogar, por exemplo, o inicial negativo, ó, menos 3, jogar aqui, sei lá, menos 2, é o que ele fez. Foi lá
e trocou o primeiro item, porque está negativo, então ele compreende que é de 0 para baixo, entendeu? Não existe um valor ali que a gente consegue passar abaixo de 0, correto? Então ele foi lá e trocou o primeiro e, tipo, não achei outro, então tá ali. Então esse é o fio, caso algum dia eu queira utilizar para trocar os valores ali do meu array, de uma posição até a outra, eu também posso utilizar o fio para isso daí, tá? Que ele vai preencher todos os valores no meu array a partir desse índice que eu estou passando aqui. Lembrando, se eu não passar um índice inicial nem um índice final, ele vai trocar todo o meu array, porque ele pega por padrão o início, que é o zero, a posição zero, e o final, que é o tamanho do meu array. Então, ele vai lá e vai preencher tudo. Aí você vai perder tudo aí. Certo? Temos mais alguns métodos de arrays que são bem importantes, os que a gente vai ver agora são os mais utilizados, são muito importantes para a programação, tá? O primeiro aqui que a gente vai ver agora, esses outros, até agora que eu mostrei aqui para vocês, a gente não chega a usar muito igual esses que eu vou mostrar agora. Esses que eu vou mostrar agora, que é o filter, o find, o includes, o fruit é usado bastante, o index of, o reduce, eles são muito utilizados aí. Então, o primeiro aqui é o filter que eu vou passar para vocês, tá? O que, que o filter vai fazer? O filter ele vai criar um novo array para a gente, tá? Com todos os elementos que também passam no teste implementado por uma função fornecida. Então, como o próprio nome diz, filter. Então, ele vai filtrar esses elementos e retornar um novo array ali para nós, tá bom? Ele cria um novo array, retorna ali para nós com esses elementos que passou na minha função, por exemplo. Ó, vou mostrar agora aqui para vocês como que seria isso. Vou criar uma funçãozinha aqui, uma function, chamada maior que 10. Maior que 10, por exemplo. Aí eu vou passar aqui para ela um parâmetro. Valor. Um parâmetro qualquer, tá bom? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retornar, né? Usar o return, valor, para mim, os valores, né? O valor for maior ou igual a 10. Criei só uma função aqui no momento. E agora, eu vou criar aqui uma outra array chamado filtrados. Bom, a gente vai precisar o filter aqui. Aí eu vou passar um array aqui para eles. Vou colocar aqui a 12, 6, 9, 130, 140, 22, 1, 77. Pronto, passei esse array aqui, né? No caso ele vai fazer, só que eu já consigo filtrar esse array antes de eu jogar com uma variável, ter que fazer depois outra variável para filtrar. Eu já consigo utilizando essas funções de arrays aqui mesmo. Então, ó, se eu colocar um ponto aqui, filter. Filter o quê? Eu quero aquela minha função is não, maior que 10, tá bom? Então, passando essa função aqui, é o meu filtrados, todos os meus valores que passaram na minha função. Então, ele faz a mesma coisa que o map, por exemplo, só que aí ele vai jogando, ele cria um novo array ali para nós. Então, ele coloca aqui 12, ele vai aqui, é maior que 10, né? Ele foi lá na minha função. É maior ou igual a 10? Sim. Então, joga para cá, joga aqui para dentro desse array. Filtra ele para mim. 6, não é. Então, deixa ele aí. 9, também não é. Não quero. 140, opa, passou aqui na minha função, é maior que 10. Então, vamos colocar ali junto. 22, também. 1 não é não. 77, passou também. Então, joga todos esses valores num novo array filtrado, por isso que é o filter. A gente utiliza muito o filtro para quem hoje desenvolve para web, essa funçãozinha aí, que é o filtro. Quero filtrar aqui os dados, por exemplo. Eu quero filtrar, imagina que eu tenho um array de notas de alunos, e eu quero filtrar quem foi aprovado. Então, usa lá o filter, nota maior que 7,
ele já me traz, por exemplo, todos os alunos filtrados ali para mim. Todos os alunos aprovados, que passaram nesse meu teste, tá bom? Então, o filtro não tem muito segredo, basta passar filtro aqui, passar uma função. Eu poderia também passar assim, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Não quero passar função, mas eu quero passar então o quê? O meu element. Element maior ou igual a 10. Meus filtrados e tem o mesmo resultado ali, tá bom? Se eu quisesse os menores que 10 aqui, meus filtrados, ele só iria filtrar para mim os valores, os itens que são menor ou igual a 10 ali. E aqui eu poderia ter infinitas combinações, tá bom? O filtro ele vai filtrar para nós todos os itens, tá? Mas a gente tem um método de array que vai retornar apenas o primeiro valor, o primeiro elemento do nosso array que passar dessa função que a gente passou ali, tá bom? Então, é o find. O que o find é? Busca. Então, ele vai buscar para nós, ele vai retornar o valor, ou seja, ele vai buscar lá no nosso array o valor do elemento, ou seja, do primeiro elemento que passar dessa função ali, tá bom? Caso ninguém passar, um define, ou seja, um definido, ele retorna ali para a gente, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora aqui? Vamos fazer um teste com eles, tá bom? Então, eu vou criar aqui uma variável, o ar, pronto, só ar aqui, tá bom? Vou colocar alguns valores também, 12, vou passar aqui o 8, 130, 44. Pronto, passei aqui o ar, pronto, tá aqui os meus valores. Vou ter uma outra agora, que é para retornar um elemento. Ou eu posso simplesmente fazer o quê? ar.find. Então, eu quero pegar aqui o meu elemento, que for maior que 10, por exemplo. A gente viu que a gente tem ali o 12, o 130 e o 44 que são maiores que 10. Então, ele só vai retornar para mim o primeiro, tá? Então, find é quando eu só quero um valor só, não quero um array. Ele vai lá e vai retornar o primeiro valor que ele encontrar ali, tá bom? Então, ó, passou? Ok, legal, então é você mesmo, certo? Então, o filter, ele vai filtrar todos que passarem e vai me retornar um array. O find não, o find vai pegar apenas o primeiro e me retornar esse valor ali. Ele nem traz em forma de array também. O filter ainda tem outro array ali para nós. Deu para você entender a diferença do filter, find? Não tem muito segredo. Filter é quando eu quero filtrar, tipo, ó, me traga os alunos aprovados. E se eu colocar o find, ele só vai me retornar o primeiro que passar ali, ou seja, o primeiro aluno aprovado, por exemplo. Então não tem muito segredo aí não. Bora continuar aqui que a gente ainda tem mais algumas funções para a gente ver aí. A próxima função que a gente vai ver agora é o includes. O includes, o método includes, nada mais é, né? Ele vai determinar para nós se um array contém um determinado valor, um determinado elemento ali. E vai retornar true ou false. Bem, tipo assim, ó, tem ou não tem esse valor ali. Então a sintaxe também é bem simples, ó. Eu vou criar aqui um novo array aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3. Pronto. E aí eu vou perguntar aqui, ó. Includes. Tem o valor 1? True. Achou esse valor ali para mim. Então, às vezes é muito legal a gente colocar para ver se já tem um dado. A gente consegue, na programação, com includes, verificar se aquele valor já não está cadastrado no banco, ou seja, já não tem ali no meu array, para não deixar cadastrar repetido, por exemplo. Então, ó, já tem aqui? Já tem, então não preciso mais. Então, ele consegue retornar true para nós ou false. Então, ó, o 1 ele conseguiu encontrar. Mas e o 5? Não conseguiu encontrar, entendeu? Então, ele basicamente só vai falar true ou false para nós. Passa o array, passa o includes, a função, o valor que eu quero que ele verifique ali para mim, né? Ou seja, ó, passou ou não passou. Sim ou não?
É um dos mais simples que tem. Passa includes o valor passo ou não passou. Certo? Então, includes funciona dessa maneira aqui. Outra função, deixa eu ver se vai dar tempo ainda, que tem mais algumas outras funçõezinhas para a gente comentar. O index of, como o próprio nome já diz, ele vai retornar o primeiro índice em que o elemento pode ser encontrado aí no nosso array, tá? Ele vai retornar também menos um, ou seja, ele vai retornar o índice, tá? Ó, essa aqui é a posição. Ou, se ele não encontrar, ele retorna menos um, tá? Tipo assim, tenho ali no... tem esse item no meu array. Se não tiver, ele retorna ali para nós. Como que funciona? Eu vou pegar esse mesmo array que a gente fez aqui. Esse aqui, ó, vai me retornar se tem ou não tem. O includes. Vai retornar sim. Tem números, tem um número 2 aqui. Show. Opa. Tem o número 2. Então, tem esse item ali no meu array. Se não tiver, retorna false. Isso includes. Agora, o método indexOf, ele vai retornar o índice, ou seja, a posição. Então, por exemplo, vou pegar esse mesmo aqui, vou trocar aqui, ó, indexOf, e eu passo o valor que eu quero. Então, de 1, tá ali, ó, 1, qual que é a posição dele? Posição 0. Do 2, posição 1. Do 3, posição 2. Do 4, não tem, então menos um. E aqui isso é muito utilizado, por exemplo, quando você quer apagar um item da sua lista. Então, para você apagar um item do seu array, você tem que saber a posição onde ele está. Então, a gente vai lá, utiliza, né? Tipo, tem esse item aqui? Tem. Então, pega a posição dele e exclui para mim, tá? Tipo, ó, usa um slice, um splice aqui e remove ele daqui, a partir dessa posição aqui. Então, é muito utilizado, por exemplo, para fazer esse tipo de coisa. Achar a posição e depois fazer determinada coisa com ela. Tá bom? A gente tem mais duas funçõezinhas aqui, tá? E aí a gente finaliza a aula de hoje, ó, que são importantes também. A próxima funçãozinha, o próximo método de array é o reduce, tá? O método reduce, ele vai executar uma função que eu mesmo também posso fornecer para cada um desses elementos, resultando em um valor único, tá bom? Então, as outras que ele... Cadê as outras aqui, por exemplo? Que ele ia em cada item e fazendo alguma coisa, retornando diferentes valores. No Reduce, ele vai fazer isso também, ele vai percorrer cada item. No entanto, ele só vai retornar um valor só. O Reduce ele é muito utilizado, por exemplo, quando eu quero saber de cálculos. Tipo assim, me retorna a quantidade presente aqui no meu array, ou seja, dos valores aqui. Então, ele vai percorrendo, ele vai somando, somando, e no final ele vai retornar um só para nós, tá bom? Então, como que a gente vai testar o Reduce aqui? Eu vou criar aqui uma var total, total, que vai receber o quê? Vai receber aqui o 0, o 1, o 2 e o 3. Pronto. Aqui eu já vou passar tudo direto, tá? Vou passar a funçãozinha Reduce, ó. A funçãozinha Reduce aceita uma função de parâmetro, tá bom? Então, vou passar aqui para ela uma funçãozinha de parâmetro. Function, todos os outros, tá bom? Aqui é um acumulador. O que é o acumulador? É o índice atual do meu elemento. Então, qual que vai ser? Já que ele vai percorrer, o acumulador inicial ali é o 0. Depois ele passa a ser o 1, o 2 e o 3. Ou seja, qual é o índice atual que está sendo processado ali no meu array, ou seja, que ele está sendo lido, né, na função. Ele começa a partir do index 0, tá? Então, é o primeiro valor lá, tá bom? Então, eu vou passar aqui, ó, um nome para minha função qualquer, que vai ser acumulador, certo? E depois o valor atual, tá bom? Aí o valor atual, ele não será lido, tá? Aí o método reduce vai transformar ele, vai retornar um erro caso ele não existir ali. Fechou? Então o valor inicial, ele é o valor a ser usado como primeiro argumento. Você não usou ele aqui. Então é o valor que eu estou iniciando ali. No caso, é o zero, né? No caso, é esse primeiro valor aqui. Então, valor inicial. Só para vocês entenderem aqui. Então, vou deixar aqui. Pronto.
Aqui, ó, agora eu quero retornar, porque o meu acumulador mais o meu valor atual. Valor inicial, desculpa. Inicial. É valor atual, tá, pessoal? Eu errei aqui, é valor atual. Aqui a gente troca para valor atual. O valor inicial, que é onde eu quero que ele comece, eu coloco aqui, ó, zero. Então, a partir do índice zero, ele vai começar a fazer para nós esse cálculo. Então, para que eu der um enter aqui, qual é o meu total? 6. Por quê? Ó, vamos ver. O acumulador, ele é o índice atual. Então, qual que é o índice atual? Zero, posição zero. Não é o valor em si, tá? Mas é a posição zero. Qual que é a posição zero? É o zero. O meu valor atual é o valor que está nessa posição. Então, é zero. E aí ele vai para o próximo. Zero mais um, um. Mais dois, três. Mais três, seis. E aí, no final, ele retorna um único valor ali para nós. Tá bom? Se eu trocasse aqui, ó, esses valores, vamos colocar aqui, ó, 10, 20, 30, 40. Para o meu total, e é 100, porque eu ia vir aqui, ó, 10 mais 20, 30 mais 30, 30 mais 30, 60, 60 mais 40, 100. Então, ele vai percorrendo e já vai, tipo, acumulando. Por isso que a gente coloca aqui acumulador, tá? Eu poderia também fazer assim, ó, a minha função. Não jogar isso daqui, essa palavrinha, colocar aqui acumulador, colocar um functions, tá bom? Então, total, a mesma coisa aí. Poderia também criar uma função totalmente separada, igual a gente fez lá no exemplo atrás, e só jogar o nome da função aqui, passar os valores como parâmetro, poderia também. Então é bem simples. O redundância aqui, a gente só tem que lembrar que eu tenho o meu acumulador, que é a posição atual, e o meu valor atual. Então, a posição zero e esse valor aqui é o atual. E aqui no finalzinho, ó, eu consigo jogar o valor inicial. E é opcional, tá? Não preciso colocar ele ali, mas pode ser usado aí como um primeiro argumento dessa função. Então, já vai, pô, 0 mais 10, entendeu? Então, ele faria tipo isso aqui. 0 mais 10, mais 20, mais 30, ou qualquer outro valor ali. Tá? Entenderam? Agora vamos aí para um último método que a gente tem. Existem muitos outros, depois, inclusive, se alguém quiser ver outros métodos de array, tem o site lá da W3C, que tem todos. Se pesquisar aí na internet também tem bastante, mas esses aqui são os mais utilizados, tá bom? O próximo método e o último aqui de hoje é o método slice. O slice ele vai retornar uma cópia de parte de um array, ou seja, eu tenho ali o meu array e eu quero uma parte dele, uma cópia, a partir de um sub-array criado entre as posições de início e também a posição de fim, tá? O final também, no caso, não é necessário, porque ele vai até o final mesmo, tá bom? E o array original, ele não vai ser modificado aí, tá bom? Ou seja, o início é o índice. O índice, qual que é o índice? São as nossas posições, né? Ou seja, baseado em zero, ou seja, ele vai tirar isso dali para nós. Então, como que funciona aqui? Ó, eu vou criar aqui um array chamado varFrutas, por exemplo. Vou colocar umas frutas aqui. Vamos lá, laranja. Quem fala uma fruta aí, por favor? Vai, pessoal, alguém fala uma fruta aí rapidinho? Ninguém vai falar? Tá bom. Maçã. O que mais? Banana. Manga, sei lá, não gosto de manga, mas tudo bem. E aqui meu array de frutas, minha lista de frutas aqui. E aí, eu quero, por exemplo, um outro array aqui. Deixa eu só adicionar mais um aí. Não, tá.
Então, aí aqui, minhas frutas. E vai receber o quê? Vai receber minha fruta, minha, meu array frutas, né? Ponto o quê? Ponto slice. Aí eu passo a posição. Então, eu quero a posição 1 para 2. O que é minha fruta agora? Maçã. Porque o final ele não pega, né? Então ele pegou da posição 1, maçã, e o final, que é o 2 aqui, ele não vai pegar isso aqui, porque eu quero do 1 até o final. Se eu colocasse aqui, por exemplo, 3, aí sim, o meu final, ele iria trazer as minhas frutas aqui, maçã e banana. Ou seja, ele vai pegar uma parte do meu array de frutas, né? E criar um novo array ali para mim. E vai me retornar, tipo, ó, tá aqui. E aí eu passo a minha posição inicial, né? Que é o meu valor, que eu quero que ele comece a cortar, entre aspas, e o meu valor final. Se eu não colocar, aí ele vai até o final ali para mim. Certo, pessoal? E aí foi isso daí das funções de arrays. Eu trouxe arrays para vocês porque eu acho importante, tá? Eu acho importante terem o conhecimento em array. Não sei o quanto vocês já tiveram array em outras matérias aí. Mas se algum dia algum de vocês quiser também seguir carreira web, então vai se deparar bastante com os arrays, com os objetos e tudo mais. Então achei importante a gente trazer para cá. Próximas aulas a gente vai ver um pouquinho de Ajax, ou seja, a gente vai fazer requisições na internet, buscar dados e mostrar na tela. E a gente também já pode brincar com um pouquinho desses arrays, tá? Por isso eu já quis trazer, apresentar o array para vocês e essas funções, para daqui a pouco a gente utilizar, né, nas próximas aulas. Fechou? Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Então foi isso daí. Eu vou tirar print aqui da tela, tá bom? Vocês aguardam um pouquinho para depois eu fazer a chamada ali. E aí vocês já estão liberados. Obrigado. Deixa eu só salvar aqui, peraí. Sextou, tomar umas 14. Oi, sim. E aí, vocês vão amanhã? Vai, quem não vai? No evento? Não. Vai ligar as luzes de Santa Fé? No show do Raça Negra. Ah, nós tá aqui na Castellândia, nós até ia, mas. Mas Vai ter o aniversário do filho dele, pai. Tem o aniversário do meu Vai fazer filho. um FI. Perdeu o Raça Negra agora. Quem tem filho? O Estevam. O Estevam já tem filho. Quantos anos você tem, Estevam? Aí, Chimpanzé foi fazer um FI e agora vai perder o Raça Negra. Aconteceu aí, já saiu perdido. Nossa. Mas tá bom. Bom, mas é isso aí, pessoal. Boa noite, bom feriado, bom final de semana para vocês aí. A gente se vê semana que vem. Fechou? Qualquer dúvida do trabalho, vocês podem também me mandando. E a gente vai se vendo por aí. Boa noite.